Saudações, está no ar mais um 45 minutos à Benfica, o programa onde o Pedro Carmo, o Carlos Fradiano e o Bernardo Crespo discutem comigo a atualidade do Benfica esta semana marcada com essa goleada por 4-0 sobre o Famalicão. Benfica que reforça então a liderança do campeonato. Também houve esse sorteio da Liga Europa esta segunda-feira, que ditou um duelo com o Shakhtar Donetsk, que há a curiosidade de se tratarem de duas equipas que transitaram da Liga dos Campeões e de o campeão ucraniano, depois de ter sido dirigido por Paulo Fonseca, é agora dirigido por Luís Castro e domina o campeonato da Ucrânia a seu belo prazer. Estes são os principais temas e começo por pedir uma opinião do Carlos Fradiano a essa goleada que o Benfica impôs ao Futebol Clube Famalicão. Carlos, esperavas um resultado tão volumoso do Benfica, uma exibição tão categórica? Saudações benfiquistas a todos. Antes de mais, eu desejava uma exibição daquele nível e um resultado daqueles. Aliás, nas apostas com amigos, ficou escasso porque perdi por um golo. Eu disse que seria 5-0 e errei o prognóstico. De qualquer forma, e não confundindo o desejo com aquilo que seria a expectativa real, dissemos aqui no lançamento no programa anterior que eu não esperava qualquer tipo de facilidade por parte do Famalicão, uma equipa que além de ter sido até determinada altura e ainda se pode considerar a sensação da época, conseguiu sê-lo por ter uma boa proposta de jogo, não por ser daquelas equipas que joga com o autocarro lá atrás, mas uma equipa que sai a jogar, que tem uma proposta interessante e positiva perante o jogo, que tinha aquele registro de 4 jogos sem ganhar antes do jogo com o Benfica, mas mesmo nesses jogos que não ganhou tinha marcado 8 golos. E, portanto, uma equipa de futebol positivo, uma equipa que joga bem, com Lameiras talvez o seu expoente máximo em termos de qualidade individual, e por isso, porque defende que quem joga bem está sempre mais perto de ganhar, não esperava facilidades. De qualquer forma, a primeira parte veio de algum modo confirmar isso mesmo. O Benfica teve sempre mais posse, mais bola, naturalmente, mas tardava em conseguir encontrar os caminhos do golo. Conseguiu, pelo já começa a tornar-se inevitável Vinícius, numa jogada de grande qualidade, pelo envolvimento pelo lado direito com a assistência de Chiquinho, mas já muito perto do intervalo. Depois o jogo facilitou-se muito por uma alteração do Benfica na segunda parte, que passou, e creio que Lage até acho que o reconheceu ou na flash interview ou na conferência de imprensa, começou a pressionar o homem que fazia a saída de bola do Famalicão, que teve uma primeira parte relativamente à vontade e na segunda parte deixou de ter esse espaço muito pelo posicionamento e pressão de Chiquinho. E quando secou a fonte do futebol famalicense, os golos sucederam-se com relativa naturalidade. Pizzi bisa mais uma vez, e já teremos tempo de falar sobre Pizzi, que se tantas vezes é alvo de críticas, começa a atingir números que não há quase forma de os qualificar. Ficou a dever a si mesmo um hat-trick de pé esquerdo, porque logo a seguir a ter feito o 3-0, podia ter feito, num lance quase a papel químico, o quarto golo, e um excesso, um deslumbramento, quis fintar o mesmo jogador 2 vezes e não o fez, porque provavelmente estaríamos a falar de outro resultado. Houve tempo ainda para Caio, que tinha entrado 1 ou 2 minutos antes, fazer também o seu gol, e é uma vitória que não mereceu qualquer tipo de contestação. O 11 repetido,
E parece que finalmente aquilo que nós aqui tanto pedimos, que era o tal plano B, a tal questão de haver uma tática diferente daquele 4-4-2 tão estanque, começou a aparecer, e os resultados têm vindo a acontecer, mais importante de tudo, acompanhados de boas exibições. A equipa joga um futebol alegre, positivo, diverte-se em campo, como Pizzi disse, e as vitórias surgem com uma certa naturalidade, e foi o que aconteceu mais esta jornada. Agora, Pedro, peço-te então uma opinião também sobre este triunfo. Tu também acreditavas, aqui como o Carlos acabou de confessar, que esperava um resultado, ou que tinha apostado um resultado de 5-0 sobre o Futebol Clube Famalicão? Saudações benfiquistas. Eu esperava uma vitória, porque o Benfica tem estado a recuperar os índices qualitativos ultimamente. Parece que ao deixar de ter a pressão das Champions, a equipa libertou-se e passou a jogar muito melhor. Isso aliado ao finalmente o Lage ter estabilizado num 11, acho que a equipa ganhou bastante. E estava à espera de uma vitória, mas estava à espera que o Famalicão conseguisse dar mais luta num sítio. Ou seja, eu acho que a primeira parte do Famalicão conseguiu equilibrar muito o jogo, mas depois na segunda, pelos golos e por aquilo que o Carlos já disse, o Benfica foi completamente superior e não deu hipótese sequer ao Famalicão de discutir o jogo na segunda parte. Estava à espera da vitória, talvez não tão folgada. Eu penso que o Famalicão, por ter bons jogadores, por ter estado a jogar bem ao longo de um campeonato, apesar dos últimos resultados não serem tão simpáticos, mas a qualidade do jogo estava lá. Mas acho que o mérito é todo do Benfica, tal como foi no Bessa. O Benfica ganhou e goleou muito por mérito próprio e não por mérito do adversário. Acabamos mais uma vez esta fase do campeonato, em que vai haver uma nova paragem, em que será provavelmente a nossa melhor fase da época. E esperemos que quando retomarmos o campeonato, numa deslocação a Guimarães, que mantenhamos estes bons índices qualitativos e físicos, também dizem físicos, que a equipa está a fazer a tal pressão, está a jogar bem, com atitude, com competitividade. Deixa-me só lembrar os nossos ouvintes que então esse regresso do campeonato apenas ocorrerá a 4 de janeiro, já portanto em 2020, e isto depois do Benfica jogar para a Taça de Portugal com o Sporting de Braga, e depois a ida a Setúbal para a Taça da Liga. Sim, e na competição, a competição não acaba, não para já, mas em termos de campeonato vai parar. Portanto, é uma paragem que nos mantém a 4 pontos de distância do segundo classificado. Portanto, estamos a construir uma vantagem confortável e pronto. E na próxima jornada do campeonato vamos a Guimarães e temos um clássico em Alvalade que também podemos, se ganharmos o nosso jogo, beneficiar alguma coisa desse clássico. Portanto, o Benfica está numa fase boa. A equipa está a jogar muito bem. Penso que Chiquinho, Tarapte, Vinícius deram um incremento de qualidade muito bom à equipa e pronto, é para continuar. Bernardo, agora tu, como é que viste esse 4-0 frente ao Famalicão e então a liderança reforçada, ou pelo menos durante mais uma jornada com 4 pontos de vantagem sobre o segundo classificado? Olá, saudações benfiquistas. Era um jogo que eu esperava que houvessem muitos golos. O Famalicão é uma das equipas sensação do campeonato, joga bom futebol, gosto de ver o Famalicão a jogar, mas que de facto o Famalicão teve ousado apanhar o Benfica na sua melhor fase da época, sem dúvida. Portanto, o Famalicão jogou e como o seu treinador reforçou de maneira que mais gosta, de maneira que com a sua identidade sempre presente, mas isso por vezes, ou quase sempre, equipas que vêm jogar assim no Estádio da Luz acabam por sair goleadas. Uma primeira parte equilibrada, como já aqui foi dito, com o Benfica sempre por cima, com poucas oportunidades de golo para Famalicão, quase nulas, e o Benfica com algumas, e depois o início de segunda parte,
com aquela diferença grande que o Carlos também já mencionou da pressão ao jogador que saía, e o Benfica muito superior. Não vou estar a falar muito mais da equipa, porque já foi aqui praticamente quase tudo dito. Uma boa casa, a melhor fase do Benfica. Fisicamente o Benfica está muito bem, que é algo que também o Pedro já disse, e estamos a repetir o mesmo 11 há 4 ou 5 jogos, e portanto não se nota cansaço, e eu acho que fisicamente isso é muito importante. Uma palavra para Pizzi, claro, está num grande momento de forma. O Pizzi está a voltar a ser aquele Pizzi que todos nós gostamos. Chiquinho. Segunda-feira fez então manchete no Diário Desportivo. A bola leva 18 golos e 10 assistências em 24 jogos. E depois também houve um trabalho no Diário Desportivo, o jogo, que o coloca no top 4 do século. Leva então Pizzi os tais 18 golos já mencionados, e apenas Alex Teixeira e Henrik Mkhitaryan, ambos ao serviço então do Shakhtar Donetsk, precisamente o próximo adversário do Benfica na Liga Europa, essa curiosidade, e então também do checo Marek Mintal, ao serviço dos alemães Nuremberg, haviam conseguido melhor em igual período de competição. É completamente um caso à parte, Pizzi, leva 18 gols. O seguinte é Carlos Vinícius com 14, e só depois vêm Rafa Seferovic com 4. É o peso, traduz-se a influência de Pizzi na equipa, traduz-se neste momento pelas assistências e golos? Sim, e atenção, eu até já aqui critiquei o Pizzi esta época. Eu não gosto, o Pizzi não, naquele princípio da época, apesar dos gols e apesar das assistências, era um jogador que falhava muito, mas este novo plano B, que assim podemos chamar, e que tanto apelámos durante os programas, também veio beneficiar muito as exibições de Pizzi. Mas claro que sim, Pizzi está numa forma incrível, e não há como negar isso. Apesar deste jogo também ter gostado e muito de Chiquinho, acho que fez um jogo incrível o Chiquinho, e cada vez mais aquele meio campo com Tarapti e Gabriel bastante coeso, e com o Chiquinho também na ajuda, o Benfica está muito forte. Só para acabar, uma palavra também para Tomás Tavares, que começa a aparecer. Gostei muito da exibição de Tomás Tavares, está a melhorar. Eu tinha muita esperança neste miúdo, não sabia se já estava pronto para jogar, e já nos valeu ali, principalmente na Liga dos Campeões, um ou outro golo contra, portanto, e pensei que o miúdo pudesse tremer, mas parece que também quando o Benfica joga melhor, também estes jogadores começa a ser mais fácil poderem se afirmar. Portanto, temos na fase melhor da época, é pena pararmos agora o campeonato. Ainda temos quarta-feira um jogo para mim essencial, com o Braga, depois a Taça da Liga, que muito dificilmente poderemos passar, e vamos ver se regressamos para o campeonato no dia 4 em Guimarães, num jogo muito difícil, nesta mesma forma, que é essencial para conquistarmos a Liga. Para concluirmos este tema do rendimento do Benfica após então este jogo, ou nesse jogo também com o Famalicão, surpreende-vos também os números, ou surpreendem-vos os números atuais de Carlos Vinícius? Pedro, pode ser tu agora? Surpreende um pouco, admito que não estava tão confiante que ele tivesse uma entrada em jogo, em competição do Benfica, assim tão goleador. Eu tinha a expectativa que, pronto, no início da época falámos várias vezes nisso, e eu falei e continuo ainda a manter alguma esperança em RDT. Acho que a RDT tem qualidade bem maior do que aquela que tem estado a demonstrar. Portanto, eu estava convencido que a RDT então já seria agora deixa-me fazer-te uma pergunta, já atalho foi-se. Achas que a RDT vai ser aposta neste jogo, pelo menos, ou já com o Sporting Braga, e depois no jogo que falta disputar para a Taça da Liga? Isto uma vez que Carlos Vinícius tem sido... Na Taça da Liga, quase certeza que sim. Quarta-feira não sei, porque é um jogo muito difícil. Não sei se Laje irá proceder a essa alteração, não sei. Vamos aguardar. Continuando. No Bonfim para a Taça da Liga, quase certeza que sim. Mas pronto, continuando, eu pensava, tinha a ideia que a RDT
seria o tal número 9 de titular e seria ele, em princípio, o goleador do Benfica. Não foi, por várias razões já discutidas ao longo dos programas, e surgiu o Vinícius, e surgiu muito bem, e está neste momento a merecer, sem sombra de dúvidas, a titularidade. Se eu estava à espera de um arranque destes de Vinícius, não estava. Acredito que tinha alguma esperança que ele fosse melhor que o Seferovic, mas não estava à espera que ele fosse assim tão bom. O que eu gosto de Vinícius, o que eu estou a gostar muito de Vinícius não é tanto aquilo que ele está a marcar, mas aquilo que ele não está a falhar. É o tipo de lance que ele não falha, é que é muito importante para mim, na apreciação de um avançado. Aqueles golos, aquele 1 para 1 com o guarda-redes, aqueles golos de primeiro, como Sim. Os dois que ele marca. Carlos, pedia-te então agora a ti uma opinião. E esse tipo de lance, eu fico. Carlos? Rui, ainda sobre, quer dizer, Vinícius, pronto, acho que de alguma forma está a surpreender toda a gente. Acho que mesmo o maior defensor do negócio em si que se fez, e que confesso conhecia poucos, não estaria à espera de números tão bons. Vinícius tem efetivamente conseguido um rácio de golos por minuto de utilização verdadeiramente assombroso, e que obviamente não estava à espera nem de perto nem de longe, e portanto Vinícius é uma surpresa. Agora, só para fechar o capítulo rendimento, como tinhas dito há pouco, e conhecida que é um pouco o meu gosto pelos números, fiz um pequeno estudo contabilístico, chamemos assim, àquilo que tem sido, como eu disse, inevitável mencionar a época de Pizzi. E se a época de Pizzi o ano passado já foi excelente, sendo a melhor da carreira dele, e num ranking com umas continhas muito simples, em que por cada golo que ele marcou são atribuídos 3 pontos e por cada assistência 1 ponto, Pizzi terminou a época passada com 67 pontos, mas em 55 jogos. Pizzi nesta altura, em meros 24 jogos, ou seja, menos de metade da época passada, já leva, segundo o mesmo ranking, segundo o mesmo tipo de contas, 57 pontos. O Pizzi mais do que duplicou a quantidade de pontos obtidos por jogo jogado, face àquela que já tinha sido a sua melhor época. Portanto, esse rendimento que está cada vez mais em explosão com este plano B, como o Bernardo disse bem, tem sido acompanhado de uma melhoria generalizada por toda a equipa. Se não reparemos, quando se fala no melhor momento da equipa, basta olhar um bocadinho àquilo que foram os prémios individuais, que sobressaem, na minha opinião, sempre quando o coletivo é melhor. Foram entregues durante a semana passada o prémio de melhor avançado do mês de novembro, Vinícius. O melhor médio do mês de novembro, que repetiu com outubro, que foi Pizzi. O melhor defesa do mês de novembro, que também repetiu com outubro, que foi Rubem Dias. E como se isto não bastasse, o melhor gol de novembro foi o gol de Rubem Dias de cabeça, com que inaugurou o marcador frente ao Rio Ave. Portanto, efetivamente, é o melhor momento da equipa, sem qualquer sombra de dúvida. Agora, como dizia o Pedro, vamos ver o que é que vai acontecer depois da pausa. Espero que este embalo sirva pelo menos para uma eliminação do Braga agora para a Taça de Portugal, já que o caminho que nos espera a nível de Taça da Liga tem contornos muito mais complicados por aquilo que foram os resultados nas 2 primeiras jornadas. Eu lembrei-me ainda de outra questão, e antes do Bernardo responder a esta situação do Vinícius. Só mais uma sobre o rendimento, isto porque o tal plano B implicou então essa dupla de meio campo, agora formada por Gabriel e Tarapte, arredando Florentino, que havia iniciado a temporada, ou a primeira fase da época, de uma forma rompante, uma entrada rompante na equipa. Bernardo, agora podes, afinal de contas, juntar as duas questões. Claro. Eu queria só, eu sou muito esquecido, só mais uma nota sobre o jogo que acho que é muito importante, que demonstra esta forma do Benfica, que é mais um jogo pós-Champions,
onde quem quiser e tiver curiosidade de ver os resultados da maior parte das equipas que fizeram jogos para a Champions a semana passada, os resultados que tiveram nas competições internas, e o Benfica não tremeu em mais um jogo, claro, em casa contra o Famalicão, já sabemos, mas não tremeu, ao contrário de outras. Quanto ao Vinícius, o Vinícius foi aqui muito falado por nós, e no outro dia estava até a discutir com um amigo sobre o Vinícius, que criticaste o Vinícius, etc. Não, eu não critiquei o Vinícius. Aliás, eu lembro de há uns tempos atrás, quando se falava que o Benfica queria dar 15 milhões por Diego Sousa, eu ter dito, ainda estava Vinícius no Rio Ave, eu dizer, para isso damos 3 ou 4 ou 5 milhões para aquele rapaz que joga no Rio Ave, que é um jogador ótimo. Lembro-me disso. O que nós criticámos aqui foi o valor pago pelo Vinícius, que até podemos estar enganados. Os 17 milhões. Os 17 milhões pagos pelos Vinícius, claro. E não só isso, e depois já temos contratado a RDT, temos Seferovic e Cádiz. Na altura Cádiz, pronto, todos nós desconfiávamos que não seria para ficar na equipa. E na altura o que se procurava era outro tipo de avançado. Agora a qualidade do Vinícius está demonstrada e para mim, pelo negócio que é, se não ser em janeiro, em julho de certeza que já estará vendido por 40 ou 50 milhões, pronto. É daqueles negócios que dá muita comissão e muito dinheiro a muita gente. Agora em termos desportivos, realmente o Vinícius é de certeza neste momento o melhor avançado do Benfica, é um trator lá à frente, leva tudo à frente, é um jogador possante, eu gosto daquele tipo de jogador. Mas é um trator com pés. Não, com pés, não. Falando em trator com pés, houve um trator com pés que fiquei surpreendido com ele, eu nunca tinha prestado muita atenção a esse jogador, o homem do Zenit, que tem muita técnica, aquele de Zilba. O Zilba, sim. Mas é um jogador... tiveste outro esta semana em pleno Estádio da Luz. Eu confesso que não sei o nome do jogador, mas o médio, o número 69 do Famalicão. Coitado, o Racic. Jogador com 2 metros. Sim, mas esse é fraquinho. E com muito bons pés para a estatura que tem, na minha opinião. Por acaso pensei que na minha opinião foi o mais fraco do Famalicão, mas compreendo, mas eu não queria falar, estava a falar até do Silva, mas pronto, Vinícius. Depois a outra questão era sobre o meio campo, Tarabt, agora sentou esse chamado plano B, ou parte desse plano B, passa muito por aí, claro, sem o meio campo com Gabriel, e o que levou à saída da equipa de claro, o Florentino também. O que o Benfica ganha muito aí é que não há nenhum jogador que não jogue para a frente, praticamente, a partir ali do meio campo. E o Benfica tem um jogo muito mais rápido. O Benfica está a jogar muito melhor porque qualquer jogador que apanha a bola ali no meio campo à frente são 2, 3 toques e a bola constrói. Exatamente. De vez em quando, defensivamente, não há ninguém que dê as garantias que o Florentino dava, mas de facto o Benfica está mais forte, e eu que sou um fã de Florentino percebo perfeitamente, e até critiquei quando Gabriel começou a jogar ali, mas neste momento não sei contra equipas mais fortes se resultará ou não, contra um Shakhtar da vida, mas neste momento para jogar principalmente no campeonato nacional, acho que este meio campo é de facto o mais forte do Benfica, com a ajuda também de Chiquinho que vai ajudando também bastante ali, principalmente quando a equipa precisa defensivamente, mas Tarabt e Gabriel têm estado muito bem, e para mim é a grande diferença do Benfica e do tal plano B. Não sei se vocês viram recentemente, acho que foi hoje, a página oficial do Benfica publicou um vídeo resumo do Tarabt, das jogadas, das exibições do Tarabt, e aquilo de facto, pronto, o rapaz está perdoado. O homem assentou, é verdade. Pelos anos de menos fulgor profissional que ele teve, porque de facto ele enche o campo. 13 recuperações de bola. Exatamente. Segundo os números não me falham, fez 13 recuperações de bola frente ao Famalicão. Mas, Rui, além das 13 recuperações de bola, repara, é que eu me lembro não faz uma falta, que era ao princípio quando o Tarabt, cada vez que o Tarabt se fazia uma bola para defender, a gente até sentados na bancada tínhamos medo de levar uma porrada dele, portanto, e é o que também é a grande diferença. Sim, está a crescer muito. Está a crescer muito e defensivamente não fez uma falta praticamente que eu me lembro. Bernardo, e falámos sobre Tarabt no início, sempre elogiámos de alguma forma a capacidade dele de ter as ideias sempre viradas para a frente, sempre de uma perspectiva atacante. Falámos aqui, comentei inclusive que para Tarabt o jogo tem uma direção única e exclusivamente, que é a direção da baliza adversária, mas efetivamente havia esse problema, ou não participava no processo defensivo,
muitas vezes, ou quando o fazia era dessa forma, meio desconexa, a morder o adversário, fazendo faltas, muitas vezes algumas delas perigosas. Falámos aqui também que a grande melhoria deste plano B e, portanto, deste arranjinho do meio campo tem passado muito pelo tal papel híbrido que Chiquinho consegue fazer, que quando temos bola é um segundo avançado, quando não temos é um terceiro médio. Inclusive li isso na crónica de um jornal, coisa que nós dissemos aqui já há 2 ou 3 semanas e achei uma coincidência engraçada. E portanto, este meio-campo com 3 homens, mas em que qualquer um deles, como tu disseste e bem, trata a bola por tu, não é? Quer dizer, quer Chiquinho, quer Gabriel, quer Tarabt, são tudo jogadores que têm uma propensão natural para fazer jogadas de construção, para dar saídas de bola. E essa é a lacuna que à data de hoje, pessoalmente, ainda vejo em Florentino. Claro que como 6 é claramente melhor que qualquer um dos outros que mencionámos aqui, como 6 puro, na capacidade de defender e de cortar linhas de passe, mas depois dá pouca saída de bola. E, portanto, contra a esmagadora maioria das nossas equipas aqui em termos de confrontos domésticos, quer-me parecer que estará encontrada a fórmula mágica que permite desbloquear ou desmontar qualquer adversário, até porque o tipo de movimentações que eles fazem, mais uma vez muito potenciadas por trocas constantes que Chiquinho promove com os seus companheiros mais da frente, não com Gabriel, que assume agora um papel também quase mais de 6, fazem com que as defesas adversárias percam referências, e esse é um dos grandes problemas, hoje, para os adversários, entenda-se. Hoje, eles sabem que têm um Carlos Vinícius para marcar, mas de resto nunca fazem ideia de quem é que lhes vai aparecer pela frente e por que zona do campo. E é essa perda de referências de marcação que tem feito com que o Benfica, por esses movimentos rotativos, dinâmicos do meio campo, tenha conseguido, mais minuto, menos minuto, acabar sempre por encontrar espaços atrás da defesa, linhas de passe, e reparem que os nossos primeiros golos, mesmo nestes jogos em que temos feito massivamente mais ataques que o adversário, acabam por resultar de jogadas quase tipo transição, como aconteceu agora com Carlos Vinícius, por exemplo, no primeiro golo contra o Famalicão, que é tanto se roda e tanto se retiram os adversários das defesas posicionais e das referências de marcação, que de repente surgem passos de ruptura, bolas para as costas, cruzamentos e golos relativamente simples de encostar, mas que com o mérito todo de quem sabe estar no sítio onde tem que aparecer. Claro, são estes desequilíbrios que não conseguimos fazer no início da época, exatamente, quando tanto criticámos aquela... Concluída a tal questão do rendimento, passamos por outro tema que eu não lancei então no lançamento do programa, passo a expressão, e que foi outro dos temas que marcou a atualidade durante a semana, que foi a renovação agora oficializada de Bruno Lage como treinador do Benfica. E isto surge uns meses depois então dessa entrevista na qual Luís Filipe Vieira, em declarações à TVI, havia dito que a renovação de Bruno Lage estava por perto. Pergunto-vos, eu peço-vos a vossa opinião sobre o timing, porque é que terá acontecido tanto tempo depois então desse anúncio de Luís Filipe Vieira, ou pelo menos havia dado a indicação que o acordo estava para muito breve. Podes ser tu agora a começar, Carlos. Eu sobre isso tenho uma opinião bastante sucinta e que já referi a semana passada e em programas anteriores. Por mais que digam o contrário, e a comunicação do Benfica tem-se esforçado que assim seja, continuo a achar que a renovação de Lage estava pronta, na gaveta, pronta a ser assinada, e dependia do resultado do que poderia acontecer em termos europeus. Este sucesso parcial do Benfica, e digo parcial porque obviamente o objetivo seria sempre seguir na Champions e não foi conseguido, este sucesso parcial fez obviamente destrancar a gaveta onde o contrato estava guardado e avançar para a sua assinatura. Ninguém me tira da cabeça, provavelmente nunca se irá provar, como é óbvio, que se por acaso não tem corrido bem e o Benfica tem terminado em quarto e portanto fora das competições europeias, tendo em conta que a taça da Liga está como está,
tenho sérias dúvidas que houvesse alguma pressão e intenção real de renovar com um treinador que tinha contrato já até 2023. Portanto, creio que foi este bom ressurgir de futebol, a vitória contra o Zenit, que foram os fatores determinantes para efetivar algo que já estava decidido. Bernardo, agora tu. Não tenho grande pensamento sobre isto, talvez o Carlos tenha razão. Em primeiro lugar, já tinha dito aqui que achava que não havia pressa nenhuma para renovar com o Bruno Lage. O Bruno Lage tinha contrato até 2023. Gosto do Bruno Lage, acho que a direção também gosta dele. Bruno Lage já havia dito, inclusivamente, que o presidente sabia o que ele queria em conferências de imprensa anteriores e, portanto, estaria tudo praticamente alinhavado. Claro, mas se calhar o presidente também queria saber que também, enfim, não vou dizer o que estou a pensar, portanto, a renovação de Bruno Lage, pronto, acho bem, fico contente, eu gosto do Bruno Lage, quero que ele melhore, tem muito a aprender ainda, principalmente em jogos que vi da Liga dos Campeões, em que um exemplo na Alemanha para mim falhou redondamente, nos primeiros jogos com 11 meio estranhos, e a verdade é que o Benfica agora com este futebol demonstrou que seria capaz de poder estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, portanto tem muito a aprender, acho que a renovação não havia pressa nenhuma, espero que fique até 2024 ou até mais, por isso será de certeza o resultado de bons resultados do Benfica, portanto não sei muito bem o timing e qual a pressa, mas ainda bem que renovou. Pedro, antes ainda do teu comentário, juntei ainda essas declarações de Bruno Lage na entrevista concedida à BTV por ocasião então dessa renovação, do anúncio oficial da renovação, em que ele disse precisamente a este respeito do assunto que o Bernardo falou, da gestão da equipa nos jogos da Liga dos Campeões. Ele negou a ideia de estar a fazer, então, de gestão de estar a poupar os jogadores para a Liga, que disse que foram em função, as opções que tomou sempre em função do jogo seguinte e do estado de forma física e também desportiva, do rendimento dos jogadores. Aproveitando assim um comentário às duas coisas. Sim, em relação a essa justificação do Lage, sinceramente, eu percebo que ele o diga, e não é a primeira vez que ele usou isso, a dizer que era o momento de forma dos jogadores. Eu acho que, por exemplo, o caso do Tomás Tavares é paradigmático nessa questão de não ser bem assim como Lage diz, porque então, não estava disponível para o campeonato, estava disponível para a Champions e deixava de estar disponível para o campeonato. Pronto, não cola muito bem essa justificação. Eu penso que foi mesmo uma opção de Lage. O Pedro e Jota, que foi uma situação semelhante. Houve vários, houve 3 ou 4 jogadores que estiveram nessa situação, principalmente nos primeiros jogos, foram os primeiros jogos mais criticados. Eu percebo que Lage uso e dê essa justificação, até para defender o grupo, mas sinceramente a mim não me cola muito, por isto que digo, principalmente para o caso de Tomás Tavares, que é um caso bastante visível nessa questão. Sobre a renovação, pronto, é o fim de uma novela, acaba, pronto, já vamos deixar de ter essas manchetes sempre chatas ali, sempre a perguntar pela renovação do Lage. Eu concordo com o Carlos e concordo com o Bernardo, não percebo a pressa, com exceção, não percebo a pressa se a direção do Benfica queria muito ficar com o Bruno Lage e sentia que havia a hipótese de algum tubarão o vir buscar, portanto, nesse aspecto faria todo o sentido reforçar o contrato do treinador e a cláusula de rescisão. Por outro, penso, como o Carlos disse também, que a renovação não foi mais cedo, porque houve ali um momento de muita dúvida, principalmente por causa da hecatombe europeia inicial ali da Champions, que agora esta parte final terá arrefecido um pouco, melhorado um pouco o sentimento da direção para com Bruno Lage. Outra questão que eu coloco, pode ser a todos, antes de passarmos rapidamente, então depois, então, à vossa opinião sobre o Shakhtar, é se havia necessidade, tendo Bruno Lage contrato até 2023, precisamente, se havia necessidade de renovar contrato com ele, pelo menos por mais um ano. Ok, rever o vencimento seria uma questão, mas ainda acrescentar um ano a um contrato que já era por si de 4 anos.
tendo ele vindo da B e tendo sido campeão como foi, eu acho que fazia todo o sentido um prémio, um acerto do vencimento, até para indo ele assumir definitivamente o cargo de treinador do principal do Benfica. Acho que fazia todo o sentido, mas logo no início da época não percebo o porquê da demora para agora no meio da época ser renovado. Ao Pedro, até porque tinha acabado de ser campeão, não é? Portanto, exato, portanto, nessa altura fazia era o sentido. Timing. Fazia todo o sentido. Agora, pronto, não me faz muito, tirando estas situações que já falámos, estas possibilidades, mais ano, menos ano, sinceramente isso, pronto, não, por aí não faço grande tema, não vejo grande complicação nisso. O timing sim, e a demora sim, mas pronto, está resolvido, acabou-se a novela. Acabou-se a novela, passamos agora então para o lançamento, não é bem o lançamento, é a vossa opinião sobre o adversário do Benfica, que caiu em sorte ao campeão nacional, é precisamente o campeão ucraniano, o agora crónico campeão ucraniano, uma vez que ultrapassou essa hegemonia do aparentemente ou inicialmente inamovível Dinamo Kiev. O adversário é o Shakhtar, dirigido agora por Luís Castro. Bernardo, começamos agora por ti. Qual a tua reação então ao sorteio da Liga Europa? Duas reações. A primeira é que vou ter que adiar a viagem para ver o Benfica numa competição europeia. A Ucrânia não parece que seja fácil de ir. Mas agora mais a sério, a segunda reação, parece-me que nos calhou uma das equipas daquelas que nos podiam calhar das mais difíceis. É claro que o Benfica tem todas as condições para ganhar ao Shakhtar, mas havia outras equipas mais fáceis. Gosto muito do treinador. Acho que o Luís Castro é um senhor do futebol e acho que o que está a fazer no Shakhtar não é que seja muito diferente de outros, mas este início da época já é campeão praticamente, portanto facilmente, início quer dizer, eles já vão mais para o fim, mas já é um campeão, como tu dizes, crítico, facilmente vão ser campeões, vão jogar com o Benfica numa altura em que, se não me engano, eles até têm o campeonato parado. Exatamente. Não sei se isso pode ser bom ou mau, na minha opinião até é mau para eles, mas vamos fazer uma viagem longa contra uma equipa que sai da Liga dos Campeões, que só não passou aos oitavos porque no último jogo perdeu com o Atalanta em casa, mas que fez um excelente jogo, por exemplo, com o City em Inglaterra, que se não me engano até empatou 2-2, e é sempre uma equipa complicada, sempre com aqueles jogadores brasileiros que já são história no clube, e acho que ainda não conheço bem a equipa, conheço aquele Júnior Moraes, tem o Tyson, tem o Marlos, tem o guarda-redes que também é conhecido, e portanto... Piatov, exatamente, portanto acho que vai ser um jogo complicado. O Benfica vai jogar primeiro fora, o dia 20 de fevereiro, que eu acho sempre bom, gosto sempre nas competições de jogar primeiro fora, e depois trará o resultado para decidir na Luz e passar aos oitavos. Acho que temos condições, não é uma equipa fácil, mas o Benfica tem a obrigação de ganhar. Carlos, agora tu. Sim, é um adversário difícil, como o Bernardo disse bem, dos que nos poderiam calhar em sorte, talvez dos mais difíceis, porque só foram não cabeças de série neste sorteio aqueles que não entraram no lote dos melhores terceiros, e foi só por isso que o Shakhtar não foi cabeça de série. Dito isso, vai ser literalmente, do ponto de vista dos treinadores, um duelo de cavalheiros, duas personalidades muito peculiares do futebol, evidentemente ambos entendidos, mas acima de tudo pessoas de uma correção na postura que eu aplaudo e que gosto de ver ao serviço das respectivas equipas. Dito isso, foi efetivamente dos mais difíceis que nos podia calhar. Não calhou nenhuma das equipas mais fraquinhas, calhou logo uma vinda da Champions, ainda para mais desse grupo, que entre outros tinha o City.
É uma equipa que, pelo poder financeiro que tem, lá está, conseguiu cimentar essa posição na Ucrânia. Há uma curiosidade, e falei aqui muitas vezes das subidas e descidas que aconteciam ao Benfica em termos de ranking da UEFA, a cada bom resultado, seguido de mau resultado, sendo que tínhamos tido aquela primeira vitória em casa contra o Lyon, e depois voltámos a perder e voltámos a descer. O Benfica, com o empate na Alemanha e a vitória frente ao Zenit, conseguiu fechar a sua participação este ano, uma posição acima do que tinha entrado, portanto fechámos o ranking da UEFA na posição número 20, sendo que quem está abaixo de nós é precisamente, quem está acima de nós, perdão, é precisamente o Shakhtar. Na posição 19. Portanto, temos aí mais um aliciante para a eliminatória, a hipótese clara de os ultrapassar em termos de ranking da UEFA. Agora, sim, fevereiro, Ucrânia, não há de ser pera doce do ponto de vista das condições climatéricas, e pronto, teremos essa questão que pode eventualmente jogar a nosso favor, deles virem da fase de paragem do campeonato. Mas efetivamente é uma eliminatória difícil. Pessoalmente, temos também, aprecio como o Bernardo, a vantagem de jogarmos a segunda mão em casa, sendo que isso não resulta de sorteio, mas resulta, lá está, do facto de sermos cabeças de série, teríamos sempre a segunda mão em casa. Por isso, acho que temos todas as condições para, perante um adversário difícil, sem dúvida nenhuma, se estivermos no nosso melhor, levá-los de vencida e prosseguir a caminhada nas competições europeias. Como já disse aqui, gostaria muito de ir a Gdansk, portanto, até lá há adversários para vencer, e o primeiro é o Shakhtar. Pedro, para concluires este 45 minutos à Benfica. O Shakhtar é uma equipa com caldo Champions, com muita experiência, é uma boa equipa, o sorteio não foi simpático, mas a ter que defrontar este Shakhtar, fevereiro será ali a melhor altura devido à tal paragem. Penso que serão 2 meses sem competições oficiais, o que nos dá uma ligeira vantagem, penso eu, pelo menos do que me lembro de embates contra equipas russas ou ucranianas nesta altura. Acabam por estarem um pouco mais frágeis do que estariam numa fase normal. Pronto, penso que na Liga Europa temos que assumir-nos com vontade de a ganhar, e a vontade de ganhar é defrontar cada adversário que nos aparece para ganhar, e é isso que queremos fazer contra o Shakhtar. É uma boa equipa. Consideras o Shakhtar uma equipa acessível a este Benfica atual? Ok, faltam ainda 2 meses, que muita coisa pode mudar até lá, pelo menos do lado do Benfica, uma vez que o campeonato do Shakhtar vai estar parado. É difícil dizer que é uma equipa, eu não diria dessa forma, isso parece dar um toque demasiada facilidade no jogo, uma equipa acessível. Não, o Shakhtar não é uma equipa acessível ao Benfica, principalmente este Benfica europeu, que ainda não nos dá assim tanta confiança quanto isso, e o Shakhtar tem caldo de Champions, tem caldo de defrontar grandes equipas na Champions, e por aí muitas vezes fazer-lhes a vida negra. Não é uma equipa acessível, mas não é uma equipa inacessível. Portanto, penso que este Benfica que vemos a melhorar, este novo Benfica estabilizado, e provavelmente com o regresso nessa altura, se calhar já a Rafa já estará regressado, que também é mais um incremento de qualidade, não será acessível, mas não é inacessível. E então, com esta reflexão do Pedro Carmo e também dos comentários do Carlos Fradiano e do Bernardo Crespo, então ao sorteio da Liga Europa, que ditou então esse Shakhtar Benfica para os 16avos de final da prova, que concluímos este 45 minutos à Benfica. Em nome do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano e do Bernardo Crespo, desejamos ao auditório da Rádio Estádio uma semana recheada de sucessos de saúde, e agora que até se aproxima o Natal, que possam então já todos fazer as prendas agora, ou comprar as prendas, e então, sendo assim, vemo-nos para a semana, para mais uma edição de 45 minutos ao Benfica.
Saudações. Saudações benfiquistas e vencer o Braga.